Radio Krishna Centrale apresenta o Srimad Bhagavatam de Krishna Dvaipayan Vyasa. Edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Radio Krishna Centrale aos cuidados de Adonandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com. Canto 1, capítulo 2, verso 12. Tachradadhana munayo gyana vairagya yuktaya pasyantyat manichatmanang bhaktya shrutagrihitaya. Tradução. O estudante ou sábio seriamente inquisitivo, bem equipado de conhecimento e desapego, compreende esta verdade absoluta, prestando serviço devocional de acordo com o que ouviu do Vedanta Shruti. Significado. A verdade absoluta é compreendida completamente através do processo de serviço devocional ao Senhor Vasudeva, ou a personalidade de Deus, que é a verdade absoluta completa. Brahman é a sua refulgência corpórea transcendental e Paramatma é sua representação parcial. Assim, as compreensões Brahman e Paramatma da verdade absoluta são apenas compreensões parciais. Há 4 diferentes tipos de seres humanos: os karmis, os gyanis, os yogis e os devotos. Os karmis são materialistas, ao passo que os outros 3 são transcendentais. Os transcendentalistas de primeira classe são os devotos que realizam a pessoa suprema. Transcendentalistas de segunda classe são aqueles que realizam parcialmente a porção plenária da pessoa absoluta. E transcendentalistas de terceira classe são os que mal realizam o foco espiritual da pessoa absoluta. Como se afirma na Bhagavad Gita e em outras literaturas védicas, a pessoa suprema é realizada através do serviço devocional, que é seguido do conhecimento pleno e desapego do contato com a matéria. Assim como as realizações Brahman e Paramatma são realizações imperfeitas da verdade absoluta, da mesma forma, os meios de realizar Brahman e Paramatma, isto é, os caminhos de Jnana e Yoga, são também meios imperfeitos de realizar a verdade absoluta. O serviço devocional, que se baseia no plano do conhecimento pleno, combinado com o desapego do contato com a matéria, e que se fixa através da recepção auditiva do Vedanta Shruti, é o único método perfeito pelo qual o estudante seriamente inquisitivo pode realizar a verdade absoluta. O serviço devocional não se destina, portanto, à classe menos inteligente de transcendentalistas. Há 3 classes de devotos, a saber, os de primeira, segunda e terceira classes. Os devotos de terceira classe são os neófitos, que não têm conhecimento e não são desapegados do contato com a matéria, mas que estão simplesmente atraídos pelo processo preliminar de adorar as deidades no templo, e são chamados devotos materiais. Os devotos materiais são mais apegados ao benefício material do que ao proveito transcendental. Portanto, tem-se que progredir definitivamente da posição do serviço devocional material à posição devocional de segunda classe. Na posição de segunda classe, o devoto pode discriminar 4 princípios na linha devocional, a saber, a personalidade de Deus, seus devotos, o ignorante e o invejoso. Temos que nos elevar pelo menos ao estágio de devoto de segunda classe e tornar-nos, assim, elegíveis para conhecer a verdade absoluta. Um devoto de terceira classe, portanto, tem que receber as instruções sobre o serviço devocional das fontes autorizadas do Bhagavata. O Bhagavata número 1 é a personalidade estabelecida do devoto, e o outro Bhagavatam é a mensagem do Supremo.
O devoto de terceira classe, portanto, tem que se dirigir à personalidade do devoto a fim de aprender as instruções sobre o serviço devocional. Essa personalidade do devoto não é um profissional que ganha vida, recitando o Bhagavatam. Tal devoto tem que ser representante de Srila Shukadeva Goswami, como Achyuta Goswami, e tem que pregar o culto do serviço devocional para o completo benefício de todos. Um devoto neófito tem pouquíssimo gosto por ouvir das autoridades. Esse devoto neófito faz ostentação de ouvir de um profissional para satisfazer seus sentidos. Esta espécie de ouvir e cantar estraga tudo, de modo que devemos ter muito cuidado com este processo defeituoso. As mensagens sagradas do Supremo, como são transmitidas no Bhagavad Gita ou no Srimad Bhagavatam, são indubitavelmente temas transcendentais, mas mesmo que o sejam, tais assuntos transcendentais não devem ser recebidos de um profissional que as estrague assim como a serpente estraga o leite com um simples toque de sua língua. Um devoto sincero deve, portanto, estar preparado para ouvir a literatura védica como os Upanishad, o Vedanta e outras literaturas legadas pelos Goswamis ou autoridades anteriores para os benefícios de seu progresso. E sem ouvir e seguir as instruções, o show de serviço devocional torna-se inútil e, por conseguinte, um tipo de perturbação no caminho do serviço devocional. Portanto, a menos que o serviço devocional seja estabelecido com base nos princípios das autoridades de Shruti, Smriti, Purana ou Pancharatra, a exibição de serviço devocional deve ser imediatamente rejeitada. Um devoto não autorizado não deve de forma alguma ser reconhecido como um devoto puro. Pela assimilação de tais mensagens das literaturas védicas, podemos ver constantemente o aspecto localizado e onipenetrante da personalidade de Deus dentro de nós mesmos. Isto chama-se Samadhi. Canto 1, capítulo 2, verso 13. Ata pumbhir dvidyashrestha varanashrama vibhagashah svanushthithasya dharmasya sangsiddhir haritoshanam. Tradução. Ó melhor, entre os duas vezes nascidos, conclui-se, portanto, que a máxima perfeição que se pode alcançar através do cumprimento dos deveres prescritos para a nossa própria ocupação, de acordo com as divisões de castas e ordens de vida, é satisfazer a personalidade de Deus. Significado. A sociedade humana em todo o mundo divide-se em 4 castas e 4 ordens de vida. As 4 castas são a casta inteligente, a casta marcial, a casta produtiva e a casta trabalhadora. Estas castas são classificadas em termos do trabalho e da qualificação de cada pessoa, e não de nascimento. Há ainda as 4 ordens de vida, a saber, a vida de estudante, a vida familiar, a vida retirada e a vida devocional. Para o próprio interesse da sociedade humana, deve haver tais divisões de vida, senão nenhuma instituição social poderá crescer em estado saudável. E para cada uma das acima mencionadas divisões de vida, a meta tem que ser satisfazer a autoridade suprema da personalidade de Deus. Esta função institucional da sociedade humana é conhecida como o sistema de Varnashram Dharma, que é inteiramente natural para a vida civilizada. A instituição Varnashram é estruturada para capacitar-nos a compreender a verdade absoluta. Não se destina ao predomínio artificial de uma casta sobre a outra. Quando o objetivo da vida humana, isto é, a compreensão da verdade absoluta, não é atingido em decorrência de demasiado apego à Indriya Priti, ou gozo dos sentidos,
Como já se discutiu aqui anteriormente, a instituição do Varnashram é utilizada por homens egoístas para impor um predomínio artificial sobre a parte mais fraca. Na Kali Yuga, ou na Era das Desavenças, o predomínio artificial já é comum, mas a seção das pessoas mais sensatas sabe muito bem que a divisão comum em castas e ordens de vida destina-se a um convívio social e tranquilo, e a pensamentos elevados de autorrealização, e a nenhum outro propósito. Aqui, a afirmação do Bhagavatam é que a meta máxima da vida, ou a perfeição mais elevada da instituição Varnashram Dharma, é cooperar conjuntamente para a satisfação do Senhor Supremo. Isto também é confirmado na Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 13. Canto 1, capítulo 2, verso 14. Tasmad ekena manasa Bhagavan Satvatang Pati Shrotavya Kirtitavyascha Dheya Pujascha Nityada. Tradução. Portanto, com incansável atenção, deve-se constantemente ouvir sobre a personalidade de Deus, glorificá-lo, lembrar-se dele e adorá-lo, sendo ele o protetor dos devotos. Significado. Se compreender a verdade absoluta é a meta última da vida, isto deve ser executado incansavelmente. Em qualquer uma das castas e ordens de vida acima mencionadas, os 4 processos, a saber, glorificar, ouvir, lembrar-se e adorar, são ocupações gerais. Sem estes princípios de vida, não se pode existir. As atividades das entidades vivas envolvem ocupações nestes 4 diferentes princípios de vida. Especialmente na sociedade moderna, todas as atividades são mais ou menos dependentes de ouvir e glorificar. Na sociedade humana, qualquer homem de qualquer status social torna-se famoso em pouquíssimo tempo se é verdadeira ou falsamente glorificado nos jornais diários. Às vezes, os líderes políticos de um partido particular são também exaltados pela propaganda da imprensa, e por tal método de glorificação, um homem insignificante torna-se um homem importante sem demora. Porém, essa propaganda através da falsa glorificação de uma pessoa incompetente não pode produzir nenhum bem, nem para aquele homem em particular, nem para a sociedade. Pode ser que haja algumas reações temporárias a tal propaganda, mas não há efeitos permanentes. Portanto, essas atividades são mera perda de tempo. O verdadeiro objetivo da glorificação é a suprema personalidade de Deus, que criou todas as coisas manifestas para nós. Temos amplamente discutido este fato desde o início dos Shlokas Jamadhyasa deste Bhagavatam. A tendência a glorificar os demais, ou ouvir os demais, deve voltar-se para o verdadeiro objeto da glorificação, o Ser Supremo, e isto trará felicidade. Canto 1, capítulo 2, verso 15. Yadanudhyasina yukta karma granthi nibandhanam chindanti ko vidas tasya ko na kuryat katharatim. Tradução. Empunhando suas espadas, os homens inteligentes cortam os nós apertados do trabalho reacionário, o karma, lembrando-se da personalidade de Deus. Quem, portanto, não dará ouvidos à sua mensagem? Significado. O contato da centelha espiritual com os elementos materiais cria um nó que deve ser cortado
caso desejemos nos libertar das ações e reações do trabalho frutivo. Liberação significa libertar-se do ciclo de trabalho causador de reação. Esta liberação automaticamente sucede para aquele que constantemente se lembra dos passatempos transcendentais da personalidade de Deus. Isto porque todas as atividades do Senhor Supremo, sua lila, são transcendentais aos modos da energia material. São atividades espirituais todo atrativas e, portanto, o constante contato com as atividades espirituais do Senhor Supremo gradualmente espiritualiza a alma condicionada e, por fim, rompe o nó do cativeiro material. O libertar-se do cativeiro material é, portanto, um subproduto do serviço devocional. O alcance do conhecimento espiritual não é suficiente para garantir a liberação. Tal conhecimento deve ser revestido de serviço devocional para que, por fim, apenas o serviço devocional predomine. Então, a liberação torna-se possível. Mesmo o trabalho causador de reação dos trabalhos frutivos pode levar à liberação quando é revestido de serviço devocional. Karma revestido de serviço devocional chama-se Karma Yoga. De modo semelhante, conhecimento empírico revestido de serviço devocional chama-se Jnana Yoga. Porém, a Bhakti Yoga pura é independente de Karma e de Jnana, porque ela por si só pode não apenas nos conceder liberação da vida condicionada, mas também outorgar-nos o transcendental serviço amoroso ao Senhor. Portanto, qualquer homem sensato que esteja acima da média de homens com pobre fundo de conhecimento pode constantemente lembrar-se da personalidade de Deus através de ouvir sobre ele, glorificá-lo, lembrá-lo e adorá-lo sempre, sem cessar. Este é o caminho perfeito do serviço devocional. Os Goswamis de Vrindavana, que foram autorizados por Shri Chaitanya Mahaprabhu a pregar o culto Bhakti, seguiram rigidamente esta regra e produziram vastíssima literatura de ciência transcendental para o nosso benefício. Eles traçaram caminhos para todas as classes de homens, em termos das diferentes castas e ordens de vida, seguindo os ensinamentos do Srimad Bhagavatam e outras escrituras autênticas semelhantes. Canto 1, capítulo 2, verso 16. Shushrusho Shradhanasya Vasudeva Katharuchi Syanamahat Sivaya Vipra Punyatirthane Shrivanat. Tradução. Ó sábios duas vezes nascidos, servindo aqueles devotos que estão completamente livres de todos os vícios, presta-se um grande serviço. Através de tal serviço, obtém-se afinidade por ouvir as mensagens de Vasudeva. Significado. A vida condicionada do ser vivo é causada por sua revolta contra o Senhor. Há homens chamados Deva, ou seres vivos divinos, e há homens chamados Asuras, ou demônios, que são contra a autoridade do Senhor Supremo. Na Bhagavad Gita, 16º capítulo, dá-se uma vívida descrição dos Asuras, na qual se diz que os Asuras são postos em estados cada vez mais baixos de ignorância, vida após vida, e assim deslizam até formas animais inferiores e ficam desprovidos de informação da verdade absoluta, a personalidade de Deus. Estes Asuras são gradualmente corrigidos e despertos para a consciência de Deus pela misericórdia dos servos liberados do Senhor em diferentes países de acordo com a vontade suprema.
Tais devotos de Deus são companheiros muito íntimos do Senhor, e quando vêm salvar a sociedade humana dos perigos do ateísmo, eles são conhecidos como encarnações poderosas do Senhor, como filhos do Senhor, como servos do Senhor ou companheiros do Senhor. Mas nenhum deles falsamente diz ser o próprio Deus. Essa é uma blasfêmia declarada pelos Asuras, cujos seguidores demoníacos também aceitam farsantes como Deus ou suas encarnações. Nas Escrituras reveladas, há informação definida sobre a encarnação de Deus. Ninguém pode ser aceito como Deus ou encarnação de Deus, a menos que seja confirmado pelas Escrituras reveladas. Os servos de Deus devem ser respeitados como Deus pelos devotos que queiram realmente voltar ao Supremo. Esses servos de Deus são denominados Mahatmas ou Tirthas e pregam de acordo com o tempo e o lugar particulares. Os servos de Deus exortam as pessoas a tornarem devotos do Senhor. Eles não toleram de forma alguma ser chamados de Deus. Shri Chaitanya Mahaprabhu era o próprio Deus, de acordo com a indicação das Escrituras reveladas, mas ele representou o papel de um devoto. As pessoas que sabiam que ele era Deus chamavam-no de Deus, mas ele tampava os ouvidos com as mãos e cantava o nome do Senhor Vishnu. Ele protestava vigorosamente contra ser chamado de Deus, embora, indubitavelmente, fosse o próprio Deus. O Senhor comporta-se assim para prevenir-nos contra os homens inescrupulosos que sentem prazer em ser chamados de Deus. Os servos de Deus vêm para propagar a consciência de Deus, e as pessoas inteligentes devem cooperar com ele sob todos os aspectos. Servindo-se ao servo de Deus, pode-se comprazer a Deus, mais do que servindo diretamente ao Senhor. O Senhor fica mais satisfeito quando vê que seus servos são devidamente respeitados, porque tais servos arriscam tudo para o serviço ao Senhor, e por isso são muito queridos ao Senhor. O Senhor declara no Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 69, que ninguém é mais querido por ele do que aquele que arrisca tudo para pregar sua glória. Servindo-se aos servos do Senhor, gradualmente obtém-se as qualidades desses servos, tornando-se assim qualificado para ouvir as glórias de Deus. A avidez por ouvir sobre Deus é a primeira qualificação de um devoto elegível para entrar no reino de Deus. Canto 1, capítulo 2, verso 17. Shrinvatang Sukata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridyantasto Hyabadrani Vidhunoti Suhritsatam. Tradução. Shri Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, a superalma, no coração de todos, e o benfeitor do devoto veraz, purifica o desejo de gozo material, o coração do devoto que desenvolve o desejo ardente de ouvir suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas quando adequadamente ouvidas e cantadas. Significado. As mensagens da personalidade de Deus, Shri Krishna, não são diferentes dele. Portanto, sempre que o ouvir e o glorificar inofensivos de Deus são efetuados, deve-se entender que o Senhor Krishna está ali presente sob a forma do som transcendental, que é tão poderoso como o Senhor em pessoa. Em seu Shikshashtaka, Shri Chaitanya Mahaprabhu afirma claramente que o santo nome do Senhor tem todas as potências do Senhor e que ele dotou seus nomes inumeráveis com a mesma potência. Não há fixação rígida de tempo, e qualquer um pode cantar o santo nome com atenção e reverência quando lhe convier.
O Senhor é tão bondoso conosco que pode se apresentar perante nós pessoalmente sob a forma do som transcendental, mas infelizmente não sentimos prazer em ouvir e glorificar o nome e as atividades do Senhor. Já discutimos como desenvolver o gosto de ouvir e cantar o som sagrado. Isto podemos obter por meio do serviço ao devoto puro do Senhor. O Senhor corresponde com reciprocidade a seus devotos. Quando vê que um devoto é completamente sincero em querer ser admitido ao transcendental serviço ao Senhor, e assim tem se tornado ansioso por ouvir sobre ele, o Senhor age no coração do devoto de tal maneira que este possa facilmente voltar a ele. O Senhor está mais ansioso por levá-lo de volta ao seu reino do que nós possamos desejar. A maioria de nós não deseja absolutamente voltar ao Senhor. Apenas uns pouquíssimos homens querem voltar ao Supremo. Mas a qualquer pessoa que deseje voltar ao Supremo, Shri Krishna auxilia de todas as maneiras. Não podemos entrar no reino de Deus a menos que nos limpemos perfeitamente de todos os pecados. Os pecados materiais são produtos de nossos desejos de nos assenhorar da natureza material. É muito difícil desvencilhar-se de tais desejos. As mulheres e a riqueza são problemas muito difíceis que impedem o devoto de avançar no caminho de volta a Deus. Muitas pessoas resolutas na linha devocional caíram vítimas desses encantamentos e assim se afastaram do caminho da liberação. Mas quando alguém é auxiliado pelo próprio Senhor, todo o processo torna-se facílimo pela divina graça do Senhor. Ficar ávido do contato com mulheres e riqueza não é algo surpreendente, porque todos os seres vivos estão associados a tais coisas desde tempos remotos, praticamente imemoriais, e demoram pouco até que se recuperem desta natureza adventícia. Mas se nos ocuparmos em ouvir as glórias do Senhor, gradualmente compreenderemos nossa verdadeira posição. Pela graça do Senhor, um devoto assim obtém força suficiente para defender-se das turbulências e, gradualmente, todos os elementos perturbadores são eliminados da sua mente. Canto 1, capítulo 2, verso 18. Nashtaprayeshu bhadreshu nityang bhagavata sevaya bhagavatyuttama shloke bhaktir bhavati naistiki. Tradução. Assistindo regularmente às aulas sobre o Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído, e o serviço amoroso à personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Significado. Aqui está o remédio para eliminar todas as coisas inauspiciosas de dentro do coração, as quais são consideradas obstáculos no caminho da autorrealização. O remédio é a companhia dos Bhagavatas. Há dois tipos de Bhagavatas, a saber, o livro Bhagavat e o devoto Bhagavat. Ambos os Bhagavats são remédios apropriados e ambos, ou qualquer um dos dois, pode ser eficiente o bastante para eliminar os obstáculos. Um devoto Bhagavat é igual ao livro Bhagavat, porque o devoto Bhagavat leva sua vida de acordo com o livro Bhagavat. E o livro Bhagavat está cheio de informações sobre a personalidade de Deus e seus devotos puros, que também são Bhagavatas. O livro Bhagavat e a pessoa Bhagavat são idênticos. O
devoto Bhagavat é um representante direto de Bhagavan, a personalidade de Deus. Assim, por se comprazer ao devoto Bhagavat, pode-se receber o benefício do livro Bhagavat. A razão humana não consegue entender como é que, por servir ao devoto Bhagavat, ou livro Bhagavat, se obtém promoção gradual no caminho da devoção. Mas, na verdade, estes fatos são explicados por Shri Naradadeva, que em sua vida anterior fora filho de uma criada. A criada estava ocupada servindo humildemente aos sábios e, deste modo, ele também entrou em contato com eles. Simplesmente por ter se associado com eles e aceitado os restos da comida deixada pelos sábios, o filho da criada teve a oportunidade de tornar-se o grande devoto e a personalidade Shri Naradadeva. Esses são os efeitos miraculosos da companhia de Bhagavatas. E para entendermos esses efeitos praticamente, observemos que por tal companhia sincera dos Bhagavats é garantido que receberemos facilmente conhecimento transcendental, com o resultado de nos tornar fixos no serviço devocional ao Senhor. Quanto mais progresso façamos em serviço devocional, sob a orientação dos Bhagavats, mais nos fixamos no transcendental serviço amoroso ao Senhor. As mensagens do livro Bhagavat, portanto, têm que ser recebidas do devoto Bhagavat, e a combinação destes dois Bhagavats ajudará o devoto neófito a avançar cada vez mais. Canto 1, capítulo 2, verso 19. Tadara jastamo bhava kama lobhadayaschaye cheta etarana vidhang stithang sattve prasidati. Tradução. Tão logo o irrevogável serviço amoroso seja estabelecido no coração, os efeitos dos modos naturais de paixão e ignorância, tais como luxúria, desejo e ânsia, desaparecem do coração. Então o devoto se estabelece na bondade e torna-se completamente feliz. Significado: um ser vivo em sua posição constitucional normal é plenamente satisfeito em bem-aventurança espiritual. Este estado de existência chama-se Brahma Bhuta, ou Atmanandi, ou o estado de autossatisfação. Esta autossatisfação não é como a satisfação do tolo inativo. O tolo inativo está no estado de tola ignorância, ao passo que o Atmanandi, autossatisfeito, é transcendental ao estado material da existência. Este estágio de perfeição é alcançado tão logo nos fixemos no irrevogável serviço devocional. Serviço devocional não é inatividade, mas sim a atividade imaculada da alma. A atividade da alma adultera-se em contato com a matéria, e como tal, as atividades doentias expressam-se sob a forma de luxúria, desejo, ânsia, inatividade, tolice e sono. O efeito do serviço devocional manifesta-se pela eliminação completa desses efeitos de paixão e ignorância. O devoto fixa-se de vez no modo da bondade e faz avanço posterior para elevar-se à posição de Vasudeva, ou o estado de Sattva puro, ou Shuddha Sattva. Somente neste estado Shuddha Sattva é que se pode sempre ver Krishna diretamente, devido à afeição pura pelo Senhor. Um devoto está sempre no modo da bondade pura. Por isso, ele não faz mal a ninguém. Mas o não devoto, por mais educado que seja, é sempre hostil. Um devoto não é nem tolo, nem apaixonado. Os hostis, tolos e apaixonados não podem ser devotos do Senhor, por mais que aleguem ser devotos mediante vestimentas externas.
O devoto sempre é qualificado de todas as boas qualidades de Deus. Quantitativamente, tais qualificações podem ser diferentes, mas qualitativamente, tanto o Senhor quanto o seu devoto são idênticos. Canto 1, capítulo 2, verso 20. Evam prasanna manaso bhagavad bhakti yogataha bhagavad tattva vijnanam mukta sangasya jayate. Tradução. Assim estabelecido no modo de bondade pura, o homem cuja mente tem sido vivificada pelo contato com o serviço devocional ao Senhor, obtém conhecimento científico e positivo da personalidade de Deus, no estágio em que se liberta de todo contato com a matéria. Significado. Na Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 3, disse que dentre muitos milhares de homens comuns, um homem afortunado esforça-se para alcançar a perfeição da vida. Na sua maioria, os homens são conduzidos pelos modos da paixão e da ignorância, e assim sempre se envolvem com luxúria, desejo, ânsia, ignorância e sono. Dentre muitos de tais homens animalescos, teremos talvez um único homem que conheça a responsabilidade da vida humana e destarte tente aperfeiçoar sua vida, seguindo os deveres prescritos. E dentre muitos milhares de tais pessoas que assim alcançaram sucesso na vida humana, pode ser que uma só conheça cientificamente a personalidade de Deus, Shri Krishna. No mesmo Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 55, disse que o conhecimento científico de Shri Krishna só é entendido pelo processo do serviço devocional, Bhakti Yoga. A mesmíssima coisa é aqui confirmada nas palavras acima. Nenhum homem comum, ou mesmo alguém que tenha alcançado sucesso na vida humana, pode conhecer científica ou perfeitamente a personalidade de Deus. A perfeição da vida humana é atingida quando podemos entender que não somos produto da matéria, senão que somos, de fato, espírito. Então, logo entendamos que nada temos a ver com a matéria, acabamos de vez com nossas ânsias materiais e acordamos para a existência espiritual. Este sucesso podemos obter quando estamos acima dos modos da paixão e da ignorância, ou, em outras palavras, quando somos realmente brahmanas por qualificação. O brahmana é o símbolo de sattva guna, ou do modo da bondade. E os demais que não estão no modo da bondade são ou kshatriyas, ou vaixyas, ou shudras, ou menos que shudras. O estágio brahmânico é o estágio mais elevado da vida humana, por causa das suas boas qualidades. De modo que uma pessoa não pode ser um devoto, a não ser que se qualifique pelo menos como um brahmana. Um devoto já é um brahmana em ação, mas a coisa não acaba aí. Como se mencionou acima, tal brahmana tem que se tornar um Vaishnava de fato para estar realmente no estágio transcendental. O Vaishnava puro é uma alma liberada e é transcendental inclusive a posição de um brahmana. No estágio material, mesmo um brahmana também é uma alma condicionada, porque embora no estágio brahmânico a concepção de Brahman ou transcendência seja compreendida, falta-lhe o conhecimento científico do Senhor Supremo. É preciso superar o estágio brahmânico e atingir o estágio Vasudeva para entender a personalidade de Deus, Shri Krishna. A ciência da personalidade de Deus é o tema de estudo para os estudantes pós-graduados na linha espiritual. Os homens tolos ou homens com pobre fundo de conhecimento não entendem o Senhor Supremo e interpretam Shri Krishna de acordo com seus respectivos caprichos. O fato é, contudo, que não podemos entender a ciência da personalidade de Deus a menos que nos livremos da contaminação dos modos materiais, mesmo além do estágio de um brahmana.
Quando um Brahmana qualificado torna-se realmente um Vaishnava, no estado vivificado de liberação, ele pode saber o que é realmente a personalidade de Deus. Canto 1, capítulo 2, verso 21. Bhidyate hridaya grantish chijjante sarva sangshayaha shriyante cha shakaramani drishta eva atmanishwari. Tradução. Assim, rompe-se o nó do coração e todas as apreensões são cortadas em pedaços. A corrente de ações fruitivas termina quando se vê a predominância do eu. Significado. Alcançar conhecimento científico da personalidade de Deus significa ver Deus e o eu simultaneamente. Quanto à identidade do ser vivo como eu espiritual, há um sem fim de dúvidas e especulações. O materialista não acredita na existência do eu espiritual, e os filósofos empíricos acreditam no aspecto impessoal do espírito completo, sem a individualidade dos seres vivos. Mas os transcendentalistas afirmam que a alma e a superalma são duas identidades diferentes, qualitativamente iguais, mas quantitativamente diferentes. Há muitas outras teorias, mas todas essas diferentes especulações são definitivamente esclarecidas quando Shri Krishna é compreendido realmente pelo processo da Bhakti Yoga. Shri Krishna é como o sol, e as especulações materiais sobre a verdade absoluta são como a mais escura meia-noite. Logo que o Sol Krishna nasce dentro do nosso coração, a escuridão das especulações materialistas sobre a verdade absoluta e os seres vivos é imediatamente afastada. Na presença do Sol, a escuridão não pode permanecer, e as verdades relativas que estavam escondidas dentro da densa escuridão da ignorância manifestam-se claramente pela misericórdia de Krishna, que mora no coração de todos como a superalma. No Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 11, o Senhor diz que, a fim de favorecer especialmente seus devotos puros, ele pessoalmente erradica a densa escuridão de todas as apreensões, acendendo a luz do conhecimento puro no coração do devoto. Portanto, porque a personalidade de Deus se encarrega de iluminar o coração de seu devoto, o devoto ocupado em seu serviço com amor transcendental certamente não pode permanecer na escuridão. Ele toma conhecimento de tudo sobre as verdades absoluta e relativa. O devoto não pode permanecer na escuridão, e porque é iluminado pela personalidade de Deus, seu conhecimento é certamente perfeito. O mesmo não acontece com aqueles que especulam sobre a verdade absoluta, mediante seus próprios poderes limitados de abordagem. Conhecimento perfeito chama-se Paramparam, ou conhecimento revelado, que desce da autoridade até ao submisso receptor auditivo, que é fidedigno por estar em serviço e rendição. Não se pode desafiar a autoridade do Supremo e, ao mesmo tempo, conhecê-lo. Ele reserva-se o direito de não se expor a tal espírito desafiador de uma insignificante centelha do todo, uma centelha sujeita ao controle da energia ilusória. Os devotos são submissos e, por isso, o conhecimento transcendental desce da personalidade de Deus a Brahma, e de Brahma a seus filhos e discípulos, em sucessão. Este processo é auxiliado pela superalma dentro de tais devotos. Esta é a maneira perfeita de aprender o conhecimento transcendental.
Esta iluminação capacita perfeitamente o devoto a distinguir o espírito da matéria, porque o nó de espírito e matéria é desamarrado pelo Senhor. Este nó, chamado Ahankara, falsamente obriga o ser vivo a identificar-se com a matéria. Tão logo este nó se desate, todas as nuvens de dúvidas são imediatamente afastadas. Uma pessoa vê seu mestre e se ocupa totalmente no transcendental serviço amoroso do Senhor, acabando por completo com a corrente da ação frutiva. Na existência material, um ser vivo cria sua própria corrente de trabalho frutivo e desfruta dos bons e maus efeitos dessas ações, vida após vida. Mas assim que se ocupa no serviço amoroso ao Senhor, ele se livra imediatamente da corrente do karma. Suas ações não criam mais nenhuma reação. Canto 1, capítulo 2, verso 22. Ato vaikhavayo nityam bhakting paramaya muda vasudevi bhagavati kurvantyatma prasadanim. Tradução. Certamente, portanto, desde tempos imemoriais, todos os transcendentalistas têm prestado serviço devocional ao Senhor Shri Krishna, a personalidade de Deus, com grande deleite, porque tal serviço devocional é vivificante para o eu. Significado. A natureza especial do serviço devocional à personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, é especificamente mencionada aqui. O Senhor Shri Krishna é a Svayam-rupa da personalidade de Deus, e todas as outras formas de Deus, começando de Shri Baladeva, Shankarshana, Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna e Narayana, e estendendo-se até os Purusha Avataras, Guna Avataras, Lila Avataras, Yuga Avataras e muitas outras milhares de manifestações da personalidade de Deus, são porções plenárias e partes integradas do Senhor Shri Krishna. As entidades vivas são partes integrantes separadas da personalidade de Deus. Portanto, o Senhor Shri Krishna é a forma original do Supremo, e ele é a última palavra na transcendência. Assim, ele é mais atrativo para os transcendentalistas superiores que participam nos passatempos eternos do Senhor. Nas formas da personalidade de Deus, além das de Shri Krishna e Baladeva, não há facilidade para contato pessoal íntimo, como nos passatempos do Senhor em Vrajabhumi. Os passatempos transcendentais do Senhor Shri Krishna não foram aceitos recentemente, como argumentam algumas pessoas pouco inteligentes. Seus passatempos são eternos e manifestam-se no devido tempo, uma vez em cada dia de Brahmaji, assim como o sol nasce no horizonte oriental ao fim de cada 24 horas. Canto 1, capítulo 2, verso 23. Satavangrajastama itti prakritir gunastair yukta para purusha ekai hasyadhatte sthityadaye harivirinchi hariti sangya shreyang sitatra karusatvatano narnang syu. Tradução. A transcendental personalidade de Deus está indiretamente associada aos três modos da natureza material: paixão, bondade e ignorância. E apenas para a criação, manutenção e destruição do mundo material, ele aceita as três formas qualitativas de Brahma, Vishnu e Shiva. Dessas três, todos os seres humanos podem receber os benefícios últimos de Vishnu, a forma da qualidade e da bondade. Significado. Confirma-se nesta declaração que se deve prestar serviço devocional, como se explicou acima, ao Senhor Shri Krishna através de suas partes plenárias.
O Senhor Shri Krishna e todas as suas partes plenárias são Vishnu Tattvas, ou a onipotência de Deus. De Shri Krishna, a próxima manifestação é Baladev. De Baladev é Shankarshan. De Shankarshan é Narayana. De Narayana é o segundo Shankarshan. E deste Shankarshan são os Vishnu Purusha Avataras. O Vishnu, ou a deidade da qualidade da bondade no mundo material, é o Purusha Avatara conhecido como Kshirodaksha e Vishnu, ou Paramatma. Brahma é a deidade de Rajas, paixão, e Shiva de ignorância. Eles são os 3 chefes departamentais das 3 qualidades deste mundo material. A criação torna-se possível pela bondade de Vishnu, e quando é necessário destruí-las, o Sr. Shiva o faz através do Tandava Nritya. Os materialistas e os seres humanos tolos adoram Brahma e Shiva respectivamente. Mas os transcendentalistas puros adoram a forma da bondade Vishnu, sob suas várias formas. Vishnu manifesta-se através de suas milhões e bilhões de formas integradas e formas separadas. As formas integradas chamam-se Deus, e as formas separadas chamam-se entidades vivas, ou jivas. Tanto as jivas quanto Deus têm suas formas espirituais originais. As jivas ficam às vezes sujeitas ao controle da energia material, mas as formas Vishnu são sempre controladoras dessa energia. Quando Vishnu, a personalidade de Deus, aparece no mundo material, ele vem para salvar os seres vivos condicionados que estão sob a influência da energia material. Tais seres vivos aparecem no mundo material com a intenção de serem senhores e, desta maneira, ficam enredados pelos 3 modos da natureza. Deste modo, as entidades vivas têm que trocar suas coberturas materiais para submeter-se a diferentes períodos de aprisionamento. A penitenciária do mundo material é criada por Brahma, sob instruções da personalidade de Deus, e ao término de um kalpa, tudo isso é destruído por Shiva. Quanto à manutenção do presídio, ela é feita por Vishnu, assim como a prisão estadual é mantida pelo Estado. Portanto, qualquer um que deseja escapar da prisão da existência material, que é cheia de misérias, tais como a repetição de nascimento, morte, doença e velhice, tem que satisfazer o Sr. Vishnu para obter essa liberação. O Sr. Vishnu é adorado apenas através do serviço devocional, e se alguém tiver de continuar sua vida de prisioneiro neste mundo material, poderá solicitar as respectivas facilidades para o alívio temporário a diferentes semideuses, tais como Shiva, Brahma, Indra e Varuna. Nenhum semideus, contudo, pode salvar o ser vivo aprisionado da vida condicionada de existência material. Isso só pode ser feito por Vishnu. Portanto, o benefício último pode apenas ser recebido de Vishnu, a personalidade de Deus. Canto 1, capítulo 2, verso 24. Parthiva daruno dhumas tasmadagnistrayi maya tamasasturajas tasmad satavam yad brahma darshanam. Tradução. A lenha vem de uma transformação da terra, mas a fumaça é a melhor que a madeira bruta. E o fogo é ainda melhor, pois através do fogo podemos obter os benefícios de conhecimento superior, através de sacrifícios védicos. Analogamente, a paixão, rajas, é melhor do que a ignorância, tamas, mas a bondade, sattva, é melhor ainda, porque pela bondade pode-se compreender a verdade absoluta. Significado. Como se explicou acima, podemos nos livrar da vida condicionada da existência material através do serviço devocional à personalidade de Deus.
Compreende-se ainda que precisamos elevar-nos à plataforma do modo da bondade, Sattva, para podermos tornar-nos elegíveis para o serviço devocional ao Senhor. Mas havendo obstáculos no caminho progressivo, qualquer pessoa, mesmo da plataforma de Tamas, poderá gradualmente elevar-se à plataforma Sattva através da hábil orientação do mestre espiritual. Os candidatos sinceros devem, portanto, aproximar-se de um hábil mestre espiritual para essa marcha progressiva, porque o hábil e fidedigno mestre espiritual é competente para orientar um discípulo situado em qualquer estágio de vida, Tamas, Rajas ou Sattva. É um erro, portanto, considerar que a adoração a qualquer qualidade ou forma da personalidade de Deus é igualmente benéfica. À exceção de Vishnu, todas as formas separadas manifestam-se sob as condições da energia material, e por isso as formas da energia material não podem ajudar ninguém a elevar-se à plataforma de Sattva, que é a única apta a liberar uma pessoa do cativeiro material. O estado de vida incivilizada ou a vida dos animais inferiores é controlado pelo modo de Tamas. A vida civilizada do homem, com apegos a vários tipos de benefícios materiais, é o estágio de Rajas. O estágio Rajas de vida dá uma leve indicação para a realização da verdade absoluta, sob as formas de sentimentos refinados em filosofia, arte e cultura, com princípios éticos e morais. Mas o modo de Sattva é um estágio ainda mais elevado de qualidade material, que realmente nos ajuda a compreender a verdade absoluta. Em outras palavras, há uma diferença qualitativa entre os diferentes tipos de métodos de adoração, bem como os respectivos resultados recebidos das deidades predominantes, Brahma, Vishnu e Hara. Canto 1, capítulo 2, verso 25. Bhejire munayodhagre bhagavantamadhokshajam satvang vishuddhang kshemaya karpante yenutaniha. Tradução. Anteriormente, todos os grandes sábios prestavam serviço à personalidade de Deus devido à sua existência acima dos 3 modos da natureza material. Eles o adoravam para livrar-se das condições materiais e de receber o benefício último. Quem quer que siga essas grandes autoridades também é elegível para a liberação do mundo material. Significado. O objetivo de se praticar religião não é nem lograr ganhos materiais, nem obter simplesmente a capacidade de discernir a matéria do espírito. A meta última das práticas religiosas é livrar-nos do cativeiro material e recuperarmos a vida de liberdade do mundo transcendental, onde a personalidade de Deus é a pessoa suprema. As leis da religião, portanto, são diretamente decretadas pela personalidade de Deus, e à exceção dos Mahajanas, ou os agentes e autoridades do Senhor, ninguém conhece o propósito da religião. Há 12 agentes particulares do Senhor que conhecem o propósito da religião, todos os quais prestam-lhe serviço transcendental. As pessoas que desejam o seu próprio bem poderão seguir o exemplo desses Mahajanas e alcançar assim o benefício supremo. Vocês acabaram de ouvir o Srimad Bhagavatam, de Krishna Dvaipayan Vyasa. Edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Radha Krishna Centrale, aos cuidados de Adunandana Das e Reva Tirupeshwari Devidasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com.